Ei pessoal, tudo bem? Eu sou Iraci Laudares, estou feliz por participar pela segunda vez do Conameta, essa iniciativa maravilhosa, e hoje eu vou falar para vocês um pouco da minha experiência sobre como nasce uma empreendedora. Eu sou Relações Públicas, assessora de comunicação, e eu me especializei em docência e gestão de pessoas. E durante toda a minha trajetória, toda a minha vida profissional, eu conciliei o trabalho dentro de empresas, né, com iniciativas próprias, iniciativas que eu tinha à parte. E hoje eu tenho uma ONG que se chama Projeto Vó Dolores, onde nós recolhemos enxovais, recolhemos doações e formamos enxovais para gestantes que são cadastradas conosco. É um projeto que mora no meu coração, é uma atividade que eu gosto muito de realizar e paralelo eu tenho também, paralelo eu sou personal organizer, que é organizadora pessoal profissional, e eu tenho a Casa Organizada. Na Casa Organizada eu ministro cursos e eu faço consultorias. Eu ensino as pessoas e aprendo muito com elas o tempo todo a lidar com o tempo, a lidar com as atividades da casa, se organizando e se planejando de maneira a terem mais tempo e mais qualidade de vida. E claro, além das minhas atividades empreendedoras, eu tenho um grande empreendimento que é a minha casa, minha família, marido, meus cachorros, minhas plantas, enfim, que são também projetos que também são projetos pessoais, coisas que fazem parte daquilo que nós gostamos muito, que nos fazem felizes no dia a dia. Então eu incluo nos meus empreendimentos coisas que me fazem, que me trazem bem-estar, que são importantes para mim. Como tantas mulheres empreendedoras, eu acho que eu nasci um pouco assim, com essa vontade de renascer e de me reinventar a cada dia. É isso que nos torna cada vez mais empreendedoras e impulsionadas a ir adiante. Então, quando eu acordo, eu abro os olhos e já pergunto para mim, o que temos para hoje? E a partir daí eu já começo o meu dia a desenrolar os meus planos, a ver os meus horários, e vem logo mais ideias, coisas para eu praticar. E assim o dia vai, a semana, sempre com planejamento, tentando adequar as minhas coisas para fazer o máximo possível. Enfim, eu me lembro de um desenho animado que se chama O Pink e o Cérebro. Não sei se vocês conhecem, passava no Cartoon Network. Vocês conseguem visualizá-lo no YouTube. São as aventuras de dois ratos de laboratório que eles têm planos mirabolantes para tentar dominar o mundo. E todos os dias eles se perguntam: o que temos para hoje, além de tentar dominar o mundo? E o mundo deles é ali o laboratório, né? É o domínio em que eles vivem, e eles não querem nada menos do que dominar tudo, do que tentar dominar o mundo. E eu acho o desenho super engraçado, assim, eles fazem planos mirabolantes, e eles estão o tempo todo correndo de um lado para o outro no laboratório e tentando fazer coisas e ter ideias novas. E nós? O que nós queremos conseguir a cada dia? Já pensou nisso? Nas horas úteis que nós temos num dia e o que nós pensamos, o que nós articulamos e quantas são as nossas possibilidades? São muitas. Nós mulheres, nós não desanimamos, nós não cruzamos os braços em qualquer que seja a situação. E nós somos cheias de energia e cheias de ideias, estamos sempre em movimento. E se aparece uma situação difícil, lá estamos nós para resolver. E a gente descasca um abacaxi e ainda pergunta: tem mais? Porque se tiver, pode trazer o caminhão que eu descasco todos. E eu acho engraçado porque com a gente não tem moleza, a gente está sempre disposta. Claro, um dia ou outro a gente entristece, está mais cansada, mas nunca vencidas. Nós podemos sempre, às vezes, ter algum contratempo
que a gente dorme um pouco, o dia passa, amanhã é outro dia para nós, né? Então, se pensarmos na história da humanidade, nós vemos que ela é marcada por grandes empreendedores, mas eu destaco o papel da mulher, em todos os sentidos, em todos os tempos. Desde a mãe que se dedicava a criar uma família numerosa, a mãe que ficava em casa e ela não tinha uma atividade profissional fora do lar, mas ela ali gerenciava tudo e tinha a grande responsabilidade de fazer com que os filhos se tornassem pessoas dignas. Então, dentro daquele universo da casa, da família, elas eram empreendedoras de sucesso. Elas tinham a grande missão de administrar, de planejar, de se organizar no dia a dia, e elas davam conta. E eu tenho um exemplo interessante que é da minha mãe. Ela tem quase 80 anos e hoje ela administra o nosso bazar do Projeto Vó Dolores. Ela tem muitos sonhos e grandes ideias, está sempre em movimento. E eu recordo na minha infância que eu me lembro dela sempre muito ativa, assim, nós somos 5 filhos, só o meu pai trabalhava. A nossa situação financeira era razoável, era tranquila para a época, e ela estava sempre com uma iniciativa nova. Ela tinha uma maquininha daquelas de pregar botões, e eu me lembro que ela pregava botões para as vizinhas e forrava também botões, que usava muito roupas com botões forrados. E ela aprendeu, comprou a máquina, fazia para as costureiras e para as vizinhas. E ela foi fazendo também vários cursos e sempre atenta à família, às novidades, às coisas que surgiam. E ela sempre nos apoiava nas nossas iniciativas. Então eu me lembro quando eu tinha 8 ou 10 anos, por aí, que eu queria juntar metais para vender para o ferro velho. Porque passava na minha rua sempre um senhor com uma carroça e com um sininho e ele falando que vendia, né, que comprava os metais e que trocava também por pintinhos, aqueles amarelinhos, bem fofinhos. E aí eu ficava doida com aquilo. Então, nós fizemos, minha mãe falou, não, então nós vamos juntar as coisas, vamos ver o que temos e vamos tentar. Aí fomos lá, todos os meninos com ela, e nós demos uma geral na casa, uma geral no quintal, separamos coisas, panelas, garrafas, tudo que o moço aceitava. E aí fomos lá e trocamos. Uma parte foi dinheiro e outras vários pintinhos amarelinhos. E a nossa ideia era comprar balas com o dinheiro. Mas aí ela falou, olha, se vocês querem ficar com os pintinhos, vocês vão precisar cuidar deles. Então, nós vamos pegar o dinheiro, uma pequena parcelinha, nós vamos comprar os doces que vocês quiserem, façam o que quiserem. E o restante, vamos comprar tela para fazer um viveiro bem amplo para eles crescerem. E comprar ração. E eu sou vegetariana há 30 anos e eu sempre gostei muito de animais. E minha mãe sempre respeitou isso. E todos os pintinhos que nós negociamos, eles não foram abatidos. Nós fomos criando no viveiro e tudo, e com o tempo eles sumiram, fugiram de casa, mas nunca abatidos. Então, assim, o resultado do primeiro empreendimento, que foi mobilizar a família, a casa toda, para juntar o material para vender para o moço e trazer os pintinhos e cuidar, ele se transformou num exemplo de como se administrar as coisas. E ela transformou o primeiro empreendimento num segundo, que foi comprar ração, tela e administrar os horários de dar ração, de comida, de limpar o viveiro e tudo. Andando por aí, eu vejo todos os dias tantas mulheres que se tornam empreendedoras assim, de uma hora para outra, com iniciativas bem simples. E elas saem para as ruas, elas fazem bolo, café,
vendem água, bombom, pipoca nos sinais de trânsito, e elas abrem as portas para o mundo e dão um passo à frente. Elas abrem caminho para iniciativas que começam muito simples e que podem se tornar, com o tempo, iniciativas empreendedoras. Então, negócios que com o tempo, o bolo que ela fazia para aumentar a renda familiar pode virar quentinhas, marmitas mais elaboradas, fitness, e um negócio realmente que se estrutura no futuro. E porque a grande força de onde nasce, de onde surge a empreendedora, é isso, é dessa coragem, dessa garra e dessa disposição de começar, de tirar sonhos do papel. E a partir daí, nós começamos a evoluir o nosso próprio negócio. Nós começamos assim, de forma simples, e vamos crescendo passo a passo, porque as mulheres, elas têm esse grande diferencial de pegarem uma atividade e darem conta. Dificilmente nós desistimos dos nossos planos, dos nossos sonhos. Nós precisamos, como empreendedoras, sempre ter em mente que nada dá certo por acaso. Para tirar os sonhos do papel, é preciso ter os pés no chão. Tem que haver equilíbrio entre horas de pesquisa, de estudo, de planejamento e horas de ação. Então, tem um momento de planejar, um momento de colocar em prática, um momento de se preparar para aquilo, né, que queremos colocar em prática, e o dia a dia da manutenção daquele empreendimento. Então, porque executar sem planejar e planejar sem nunca executar não leva ninguém a nada. Nós precisamos desenvolver cada vez mais a capacidade de nos estruturar para levar o empreendimento adiante. É preciso, então, ter clareza de onde nós queremos chegar, trabalhar muito, verdadeiramente, para buscar e estruturar a nossa caminhada. Bom, eu tenho na minha caminhada empreendedora, porque eu digo caminhada porque eu tive várias iniciativas ao longo da minha vida e certamente ainda terei, e várias delas, elas nasceram com prazo de validade. Fizeram parte da minha vida em certo momento e depois elas foram substituídas por outros planos. Eu fui juntando experiências. Por exemplo, eu vejo adolescentes que vendem brigadeiro no colégio para ajudar na passagem ou para comprar maquiagem, roupas, coisas que elas querem. São meninas ainda novas que começam ali um negócio. Elas querem ter uma coisa a mais e trabalham para isso. E eu, na época da faculdade, eu tive várias histórias engraçadas. Eu já estava no mercado de trabalho e, em paralelo, nos fins de semana, eu fazia pesquisas de opinião em eventos, eu trabalhava em feiras. E eu eu e minha irmã, nós duas já trabalhávamos, estudávamos na mesma faculdade e queríamos muito abrir uma loja, começar um negócio com roupas. E aí nós pensamos, bom, a gente podia começar a vender roupas na faculdade, a gente podia levar esse trabalho, né, essa iniciativa, vamos começar assim, e se a gente vê que tomou uma proporção bacana, a gente no futuro abre uma loja. Então, aí nós planejamos o negócio, conseguimos os fornecedores, a logística de transporte, e aí nós começamos a vender muito. Vendemos bastante, mas nós desistimos de abrir a loja, porque ficamos em um outro momento. Minha irmã mudou de curso, de faculdade, eu comecei outros trabalhos que me interessavam mais. E foi legal porque dentro dessa atividade nós vendemos muito, mas com uma estratégia bem engraçada.
A gente levava de sacola, né? Porque eu não tinha carro nem ela. A gente se encontrava num banheiro de um dos andares da escola e eu vestia as roupas e olhava assim na frente do espelho e ela comentava, não, ficou bacana em você e tudo. E aí ela simulava a venda e eu simulava que estava comprando. Daí o banheiro enchia de outras meninas e tudo, me vinha experimentando, queriam experimentar também e dali saía uma venda. E assim nós nos revezávamos. Um dia eu era vendedora, outro dia era ela. Um dia eu era cliente, outro dia minha irmã Valéria, que era a cliente. E assim nós ficamos um tempo, depois acabou. Eu também fui voluntária em uma dezena de instituições. Eu sempre gostei muito de trabalho voluntariado porque ele nos traz muito aprendizado. Eu queria muito aprender e conhecer o funcionamento dessas instituições. Então eu me ofereci em várias para trabalhar aos finais de semana, fazendo alguma atividade para conhecer melhor. E quando a minha mãe ela ficou viúva, por volta de 55 anos, ela decidiu passar uma temporada nos Estados Unidos. E lá ela trabalhava, não todos os dias, ela trabalhava para se manter. E o restante do tempo ela conhecia lugares, conhecia pessoas, andava, fazia coisas, estudava, fazia coisas que ela não tinha feito ainda. Então ela viveu novas experiências lá. E eu fui umas 3 ou 4 vezes para visitá-la. E aí logo na primeira vez, eu me lembro que era inverno, muita neve, muito frio. E na primeira semana a gente já tinha saído, passeado, feito muita coisa. E aí nos dias que minha mãe saía para trabalhar, eu estava ficando em casa, lá na casa dela, parada. E aí eu falei, bom, vou ficar 30 dias aqui, uns 35, 40, eu vou ver se eu consigo alguma coisa. Aí eu arranjei um trabalho no restaurante. E nesse restaurante, era um restaurante bem legal, de comida italiana. Eu era ajudante da garçonete. Eu recolhia as louças das mesas, levava para a cozinha. Então, minha tarefa era manter tudo em ordem, manter as louças sempre em trânsito, né? As pessoas terminavam, eu retirava, levava lá para a cozinha e tudo. E isso, na época, nesses 30 dias que eu fiquei trabalhando com isso, me rendeu um bom dinheiro extra que eu pude passear, fazer umas coisas bem legais, diferentes lá. E o mais importante é que conheci muitas pessoas nesse trabalho e eu tive um outro olhar. Eu vi a forma como as pessoas trabalham como imigrantes, de uma outra maneira. Eu estive ao lado deles fazendo a mesma atividade, embora eu não fosse uma imigrante. Eu estivesse de passagem, né, pelos Estados Unidos. E depois de alguns anos, depois dessa experiência nos Estados Unidos, eu fui morar em Paris, na França. E o meu marido foi fazer uma especialização em geoestatística e lá eu me descobri como personal organizer, como organizadora profissional. Eu senti que eu precisava me organizar melhor para tudo. A rotina lá era muito diferente da que eu vivia aqui. Lá eu não trabalhava fora, eu só estudava. E eu levei daqui do Brasil minhas 2 cachorrinhas. E eu precisei me adaptar rápido a uma nova rotina. Eu passava um período do meu dia na escola e o restante do tempo eu me programei para conhecer mais a cidade e me dedicar às tarefas da escola, que eu tinha muito trabalho, e às tarefas da casa. E sem me organizar, eu não conseguiria fazer tudo. Eu comecei a observar as minhas vizinhas, os meus vizinhos, as outras pessoas que moravam no mesmo prédio que eu. Era um bairro de classe média alta. As minhas vizinhas trabalhavam fora e elas não contavam com um ajudante.
elas faziam tudo em casa e dividiam as tarefas com o marido, com os filhos, e elas se organizavam bem. Eu percebia que elas tinham tempo para ir ao cinema, para sair, para fazer coisas. Elas estavam sempre de unhas feitas, maquiadas. Elas organizavam as coisas porque elas dividiam bem as tarefas e, principalmente, elas tinham tempo para elas mesmas. Porque as tarefas de casa, elas nos absorvem muito. Se nós não nos planejarmos, as coisas de casa tomam conta da nossa vida. Depois de observar e tudo, eu desenvolvi várias técnicas na minha própria casa que eu apliquei. Eu desenvolvi os planejamentos, umas planilhazinhas, fiz vários testes, e nisso eu comecei a pesquisar sobre o assunto e a estudar sobre a atividade de personal organizer. E aí eu fiquei encantada. Falei, não, eu quero muito me especializar, né? Ter uma atividade realmente profissional. E minha vida lá mudou muito depois que eu me organizei e implantei as práticas na minha casa, implantei as rotinas. E quando eu voltei para o Brasil, eu fiz vários cursos e não parei mais. Eu estou há 10 anos atuando como organizadora profissional, como personal organizer, e estou sempre me aperfeiçoando. E eu sempre aprendo muito com as pessoas. Eu penso que para dar certo e para ter sucesso em uma atividade, é preciso ser feliz, é preciso gostar. E eu me proponho a isso. Eu acho que quando a gente empreende, quando a gente tem a oportunidade de ter um negócio próprio, de ter uma iniciativa, um negócio, um empreendimento, é a nossa grande chance de ter qualidade de vida, de atuar numa área que gostamos muito, porque é algo que escolhemos fazer, e que você tem tempo para as coisas que você ama e que você quer. Então, é um exemplo de uma atividade, deve ser um exemplo de atividade prazerosa que se desenvolve no dia a dia. Às vezes as pessoas desistem das iniciativas facilmente, ou então desistem porque ficaram ligadas a números e deixam que essas ideias se percam, porque não tinha números satisfatórios, não foi um negócio de grande proporção. E assim, elas acabam deixando que belas iniciativas se encerrem. Só ter dinheiro e popularidade, para mim, não basta. A gente precisa de realizar sonhos, de ter planos, de ter coisas que nos tornem pessoas melhores. Então, não abra mão dos seus sonhos, dos seus empreendimentos, mesmo que eles sejam pequenos. Pequenos aos olhos dos outros, porque para nós vão ser sempre de imensa importância. Durante anos eu conciliei as minhas atividades empresariais com as minhas atividades empreendedoras. E foi sempre muito gratificante, eu ganhei muita experiência. E empreender nem sempre é fácil. Para mim também, nem sempre foi fácil. Eu sempre tive muitos obstáculos, claro, como todo mundo. Envolve muitas horas de planejar, de pensar, de fazer com que as coisas deem certo. E quando dá certo, é muito bacana, assim, é maravilhoso. E mesmo que agora não seja o seu momento de empreender em uma atividade autônoma, alimente a empreendedora que existe em você. Porque essa empreendedora, ela não morre, ela continua em nós, porque é a nossa essência. Eu termino por aqui, deixando um grande abraço e essa mensagem, que a empreendedora que existe em você ganhe cada vez mais força e mais vida e renasça todos os dias. Grande abraço.